No Caminhos da Reportagem de hoje, nós vamos falar sobre o lado sombrio do esporte. Atletas que se dopam para melhorar o rendimento físico. O uso de substâncias proibidas é a infração mais grave no esporte. O doping é condenado por atletas, treinadores e médicos. Mesmo assim, os casos de resultados positivos são cada vez mais frequentes e abalam o cenário esportivo. Você também vai assistir depoimentos exclusivos de atletas que usaram substâncias proibidas, foram afastados do esporte, mas deram a volta por cima e hoje são verdadeiros campeões. Agora, no Caminhos da Reportagem, doping, a ilusão no esporte. Tive que ir até a Suíça, né? Paguei tudo no meu bolso, fui lá na Suíça, tive que explicar, tive que prestar conta, tive que juntar um dossiê enorme de resultados para a gente poder mostrar para eles o que tinha acontecido, que na verdade tinha acontecido uma sucessão de erros. A maioria das vezes os atletas tomam certos tipos de medicamento que não pode por desinformação. Foi uma pancada da vida, né? Foi uma pancada muito duro, tá, para minha família. É uma hora que, imagina, eu como treinador, como homem mesmo, como técnico, um sonho ir para o Mundial, pensando na Olimpíada. E 15 dias depois, voltando para o Brasil com um pesadelo, se falando em banimento. Eu penso que para quem foi pego é uma marca que vai seguir para o resto da vida. Infelizmente, tendo culpa ou não tendo, aquelas pessoas ficam marcadas sim. Histórias como essas se repetem cada vez mais no esporte mundial. Você suspeita, né, do atleta que tem um ganho de performance muito rápido, né, mudança de biotipo, né, de corpo muito rápido. Então são coisas que a gente sabe que não é só treinamento, não é só multivitamínico, são coisas que você ganha de modo artificial, né? Tu, na verdade, não está sendo leal ao esporte, está usando de uma forma ilícita para chegar a um ápice de uma potência que tu não tem no teu corpo naturalmente. Em médio prazo, as consequências são muito severas. Seguramente esse atleta vai perder a condição de saúde. Pode comprometer vasos importantes, pode comprometer a produção de hormônio, glândulas que trabalhariam com a função, podem perder essa capacidade. Os danos físicos são muito grandes. Tatiana Lemos é nadadora, já participou de 4 Pan-Americanos e 2 Jogos Olímpicos. Em meio às muitas medalhas que ganhou, lamenta ter perdido uma delas, a do revezamento 4x100 do Pan no Rio de Janeiro, em 2007. Uma frustração, é uma insatisfação grande, assim, né? Se a gente fica, poxa, trabalhamos para o resultado aconteceu e de repente nós somos como se você fosse privado daquele resultado, né? Mas eu acho que isso mostra, assim, no caso da natação é um esporte individual, mas é um esporte que depende muito do grupo, né? Tanto para treinamento como para competição e no caso do revezamento isso é muito claro, né? Tatiana ganhou a medalha de prata no revezamento junto com Flávia Delaroli, Monique Ferreira e Rebeca Guzmão. Rebeca foi flagrada no exame antidoping por excesso de testosterona e acabou banida do esporte. É muito chato para a natação brasileira, para o esporte, né? Independente, qualquer caso de doping, eu acho que não faz bem para o esporte. Atleta experiente, a nadadora procura se informar sobre todo medicamento ou complemento vitamínico que precisa usar. Como diz a regra do doping, você é responsável por tudo que você ingere. Se é consciente ou não, você acaba tendo que assumir a consequência disso. E antes de tomar qualquer coisa, eu sempre mando e-mail para a médica do doping da CBDA, que é a doutora Sandra Soldan, que foi triatleta também. Então, assim, eu vou na dermatologista, ela me passa uma pomada, antes de comprar, eu já mando e-mail para a doutora Sandra, pergunto se posso, tudo. Tudo que a nutricionista me passa, qualquer médico, qualquer coisa, eu tenho esse cuidado. Segundo o código da Agência Mundial Antidoping, a WADA, é considerado doping quando o atleta utiliza uma substância proibida que melhore o desempenho físico, cause danos à saúde e seja uma atitude contrária ao espírito do esporte.
A preocupação primeira é com a saúde, por isso que os médicos são contra o doping, porque em certas sociedades e sob certas regulamentações não é proibido se dopar, mas ainda assim nós temos todo o problema de saúde consequente. E evidentemente o segundo aspecto que nós queremos é salientar o problema ético, né? Não é correto que num ambiente em que tu tem prêmio para quem vença, alguém use de um artifício para ser premiado em detrimento de outro que não usa e não é premiado, né? Sem dúvida nenhuma é uma ilusão do ponto de vista da saúde daquele indivíduo. Ele pode eventualmente conseguir um melhor desempenho, né? Mas ele pagará um preço para a saúde, obviamente sem se falar nos aspectos éticos da competição, que é extremamente importante também. Um dos pilares de uma substância para ser proibida, para ser considerado doping é essa, justamente que faz mal à saúde. Em maior ou menor grau, tem efeito colateral. O anabolizante tem efeito colateral em todos os órgãos, é questão de tempo e de quantidade administrada. A eritropoetina idem, os estimulantes também têm efeitos colaterais, quer dizer, todas as substâncias constadas na lista de substâncias proibidas pela WADA são maléficas ao organismo, né? Os principais grupos de substâncias proibidas são anabolizantes, hormônios de crescimento. Essas duas substâncias, como exemplos dos anabolizantes, o que elas fazem é agir diretamente no núcleo, né, do DNA da célula, estimulando a formação de mais proteínas, no caso, proteína muscular, portanto, aumenta a massa do músculo e a força que o músculo produz. Diuréticos. O diurético ele age no rim, produzindo o aumento da quantidade de água na urina, né? Ou seja, ele, ao aumentar a produção de urina com a fração de água aumentada, ele dilui as substâncias que são eliminadas pelo próprio rim. Substâncias, por exemplo, uma substância anabolizante. Então, uma intenção do uso do diurético é, à medida que aumenta o volume de urina com água, eu diluo e aí fica mais difícil detectar o uso de uma outra substância. É chamado de substâncias máscara, substâncias que mascaram o uso de outras substâncias. Estimulantes. Os estimulantes que vêm no grupo farmacológico da cocaína, efedrina, metanfetamina, são substâncias utilizadas fundamentalmente como um mecanismo que funciona através do sistema nervoso central, através do cérebro. Essas substâncias aumentam a agressividade, aumentam a resistência à fadiga, ou seja, aumenta a resistência do indivíduo suportar a dor e o cansaço. Naturalmente se paga um preço por isso. O uso de qualquer estimulante ele aumenta a frequência cardíaca, aumenta o risco de arritmias cardíacas, portanto o risco de morte súbita, de uma parada cardiorrespiratória, né? Aumenta a pressão arterial, o risco de acidente vascular encefálico por um aumento exagerado da pressão arterial também é maior em indivíduos que usam esse tipo de substância, né? Esses são os principais efeitos colaterais dos estimulantes, né? Narcóticos. A cocaína é um estimulante, age no sistema nervoso central, aumenta a agressividade, aumenta a resistência à dor, aumenta a resistência à fadiga. Então ela teria, a princípio, sim, um efeito ergogênico. Já a maconha menos, né? Menos eu diria que não tenha, exceto talvez por uma diminuição da sensação de dor, né? Mas ela, sem dúvida nenhuma, pelo menos comparativamente à cocaína, seria pouco provável que tivesse um efeito ergogênico, né? De aumento do desempenho. À exceção dos narcóticos, muitas substâncias proibidas são encontradas em medicamentos comuns. Do ponto de vista fisiológico, do ponto de vista farmacológico fisiológico, essas substâncias elas foram desenvolvidas como uma droga, uma química para o uso terapêutico, como tratamento de um problema. O que ocorre é que alguns indivíduos utilizam como mecanismos de aumento do desempenho físico e usando aí sim em doses acima do normal. Então, ele deixa de ter um efeito benéfico de corrigir um problema original e passa a ter um efeito que muitas vezes funciona, de fato funciona do ponto de vista de aumento da massa muscular, mas obviamente que se paga um preço pelos efeitos colaterais, porque está se usando em uma dose muito acima do que é o natural do organismo.
No Brasil, são feitos por ano cerca de 6.000 exames antidoping. Em cerca de 30 resultados, aparecem substâncias proibidas, menos de 1% do total dos exames realizados. O Brasil se coloca muito bem. Essa média que se encontra internacionalmente de casos de doping é muito maior que a média brasileira. E a média brasileira, ao contrário da internacional, é muito contaminada pelo suplemento, pela medicação dada pela mãe, pela tia, pelo irmão, e que é um doping casual. No Brasil, pesquisas feitas por diversas confederações mostram que metade dos atletas que são pegos no doping usaram algum tipo de substância proibida por desinformação, ou seja, não tinham intenção de melhorar o rendimento esportivo. Os atletas, alguns deles ainda não se conscientizaram desse problema. Então, de repente, o atleta usa um colírio, usa um remédio para dor de cabeça, um remédio para o resfriado, um creme cicatrizante, como a Maureen usou, e de repente aí entra o problema da substância proibida. Então, eu te diria que metade dos nossos problemas de doping no Brasil vem de estimulantes e diuréticos, que são basicamente suplementos e medicação antigripal ou analgésico, alguma coisa desse tipo. A outra metade se dopa mesmo e quer se dopar. No futebol, a gente tem conhecimento da maioria dos casos serem exatamente acidentais, né? Pela desinformação, pela pouca formação do atleta como cidadão, né? Então ele não tem acesso à informação e ele acaba escorregando no uso sem nem ter conhecimento daquilo que ele está fazendo. Recentemente, 3 jogadores de futebol foram suspensos preventivamente após serem flagrados no doping. Os meias Carlos Alberto do Vasco e Deco do Fluminense e o atacante Michael, também do tricolor carioca. O jogador Carlos Alberto do Vasco foi julgado e absolvido. Para evitar casos de consumo acidental de substâncias proibidas, muitos clubes optam por oferecer aos atletas remédios usados no dia a dia. Aqui, no início da temporada, cada atleta recebeu um kit de sobrevivência, vamos dizer assim, com as drogas que ele pode fazer uso no dia a dia, para não incorrer no erro, por exemplo, de comprar uma substância disponível para qualquer pessoa, né, mas que contenha uma substância que seja listada como droga proibida. Então, para evitar um percalço desse, a gente tem o kit médico que o atleta usa para remédio de dor de cabeça, remédio para dor de barriga, os remédios mais básicos para você ter dentro de casa, porque alguns que estão nas nossas casas, por exemplo, estão na lista de doping, são proibidos. Em 2009, a ginasta Daiane dos Santos foi suspensa por 5 meses pela Federação Internacional de Ginástica. Ela foi flagrada em exame antidoping realizado fora do período de competição. Na época, o teste foi positivo para a substância furosemida, diurético de uso proibido pela Agência Mundial Antidoping. A ginasta admitiu ter usado a furosemida durante um tratamento para perda de gordura localizada. Disse que não teve a intenção de obter vantagem esportiva. Daiane estava afastada das competições para se recuperar de uma cirurgia no joelho e fora da seleção brasileira há quase 1 ano. Ela afirmou que, como não estava competindo, achou que poderia usar a substância proibida. Tem que haver uma punição quando a pessoa usa esse método para se beneficiar por esporte. Naquela situação eu nem podia fazer esporte porque eu estava operada, né? Não podia nem competir nem treinar, né? Mas ao mesmo tempo eles me explicaram que me deram a gente teve esse resultado porque isso era uma forma para as outras pessoas verem o quanto se deve tomar cuidado em tudo que a gente ingere e tudo que é aplicado no seu corpo. Que isso é obrigação do atleta, seja em que situação for, dos males o menor, né? Porque aconteceu, eu acho que foi um fato que na época foi muito difícil para mim. Eu acho que eu suportei tudo, esperei muito, porque eu sabia que a gente estava sendo muito verdadeiro, nada era mentira do que a gente estava falando, e por causa da família e dos amigos, né? E das pessoas que acreditaram muito. O caso de Daiane é um alerta para os atletas. O controle de doping pode ser feito durante uma competição, treinamentos e até nos períodos de recuperação e férias. Emanuel, campeão mundial e olímpico no vôlei de praia, já foi surpreendido 2 vezes neste tipo de situação.
Eu estava chegando para um torneio na Suíça, cansado da viagem. Logo quando eu cheguei na recepção para fazer o check-in, já veio um agente da UADA e falou: olha, Manuel, nós vamos fazer um teste em você de antidoping exatamente agora. Nos acompanhe. Então, por um momento você se sente até frustrado, mas acho que aquelas pessoas que acreditam, é assim que funciona. Hein? Outro caso foi na minha casa, 6 horas da manhã, pleno carnaval, estava tranquilo, tocou o interfone, também era uma agência da UADA. Então isso mostra que todos os atletas que estão nessas modalidades, que são vigiadas, né, mais de perto pela UADA, elas podem ser testadas em qualquer momento. Todos os esportes que são considerados modalidades olímpicas, hoje eles fazem um planejamento de como controlar esses atletas com relação às substâncias proibidas fora do período de competição. Então hoje, no meu esporte, vôlei de praia, o que acontece? Esse é o grande exemplo. Durante um período eu tenho que, através de um programa de computador, eu dou praticamente todo o meu calendário do ano, durante o ano todo e reservo 1 hora diariamente para ser testado. Independente se eu estiver na competição ou não, se eu estiver na minha casa, se eu estiver de férias, eu sou obrigado a dar essa 1 hora para ser testado pela UADA. E eu acho que isso tem acontecido porque tem muitas substâncias que passam no nosso corpo durante 2 meses, 3 meses, que muitas vezes ficam um período fora da competição para ser testado. Então, na realidade, é fazer com que o atleta seja íntegro o ano todo, é por isso que a gente é testado o ano todo. Emanuel já participou de 5 Olimpíadas e se prepara para a próxima no Brasil. Foi medalha de ouro em Atenas, bronze em Pequim e prata em Londres. É o atleta representante da Agência Mundial Antidoping no Brasil. A minha função é fazer com que os atletas entendam mais o que é o doping e ser também embaixador. Ser, na realidade, o bom exemplo. Eu praticamente há 20 anos jogando vôlei, sempre fui aquele cara fiel às coisas do bem, ao esporte real, sem drogas e sem nenhum tipo de doping. Então, na realidade, esses atletas servem mais como se fossem embaixadores mesmo, embaixadores do lado bom do esporte. A dopagem, ela significa o falso esporte ou o falso atleta. Aquele atleta que está acima dos outros, está tendo resultados erroneamente ou acima dos outros jogando ilegal. Uma dieta muito boa, treinamento e descanso, acho que esse é o grande sucesso. Não precisa de dopagem para você ter sucesso. O esporte limpo é um esporte mais gostoso, fica mais fácil você vender a sua imagem para os patrocinadores, vender uma imagem que é um esporte de saúde, é um esporte saudável. E acho que é muito mais fácil também você atrair novos atletas. Correr, 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 vamos! Não! Para esses corredores, a falta de informação não vai ser motivo para justificar um doping. Todos os dias, durante os treinos, o técnico não se cansa de repetir as orientações. Eu não admito que o atleta faça uso de qualquer tipo de substância que venha beneficiá-lo para conseguir ganhar dos outros. Então, o doping dele, como eu já falei, é treinamento e boa alimentação e muito descanso. A gente fala que tem que tomar muito cuidado, até com remédios, tudo tem que ser com assistência do nosso médico, que entende das coisas, e não beber nem água dos outros. E pelo visto, os conselhos estão fazendo efeito. Já aconteceu uma situação comigo, no Sul-Americano, eu tinha acabado de correr o 4x100 na Bolívia e era muito alto. Aí um argentino me ofereceu água. Aí o amigo que estava do meu lado falou, não pode não. Atletas normalmente sofrem muita pressão. Atletas de alto rendimento que participam de Olimpíadas, competições internacionais e pan-americanos, a pressão é ainda maior. Treinadores, mídia, familiares, torcida, patrocinadores. As cobranças vêm de todos os lados. Muitas vezes é preciso correr das tentações. Vai, Manu! Vai, Manu! Vai! Acho que a maior pressão que tem é a nossa mesmo, né? Porque a gente fica com medo de perder patrocínio, a gente ganha 1 quilo a mais, já pensa que não está em forma. Então, acho que a maior pressão prejudica mais a nossa cabeça, não é nem a pressão de fora. Você acaba se desrespeitando seu treinamento, tudo que você construiu, até porque quando você faz um resultado e a pessoa sabe que você já foi pega no doping ou que você foi dopado, o valor do seu resultado acaba sendo desvalorizado, independente de qual marca que for. Mas, então, não é só um desrespeito contra o atleta, mas também contra os outros competidores. A gente tem exemplos de atletas que foram pegos no doping e voltaram bem também. Cumpriram a punição deles e continuam sendo atletas exemplares. Assim, acho que
de repente é uma fase ruim que a pessoa passou na época, né? A pessoa de repente com essa punição ela viu que o esporte era importante na vida dele e que não valeu a pena, né? Temos exemplos de atletas que foram campeões olímpicos depois de ser pego no doping. No próximo bloco, você vai saber como é feito o exame antidoping e os laboratórios que estão sendo montados para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, que vão acontecer no Brasil. Os exames antidoping são realizados por uma equipe multiprofissional. São médicos, químicos, biólogos, fisiologistas, oficiais de controle de dopagem e os chamados escoltas, pessoas que acompanham os atletas depois que eles são convocados a realizar os exames de sangue ou urina. Os procedimentos dos exames são sempre muito sigilosos. Se o atleta for do mesmo sexo do oficial de controle de doping, o próprio oficial de controle de doping, que nós chamamos de OCD, ele irá acompanhar esse atleta até o toalete para verificar, então, a integridade dessa urina. Então, toda a região do abdômen, tá, até a altura do joelho, ela tem que ficar visível para o OCD, de forma que nós possamos ver se esse atleta não está utilizando alguma bolsa de urina, algum catéter, alguma coisa escondida, que não seja efetivamente a urina desse atleta, tá? Pelas regras internacionais, somente a equipe envolvida no exame pode acompanhar o atleta. Qualquer procedimento fora do padrão pode ser um motivo para pedir que o exame seja suspenso. Se a gente tiver um resultado positivo, tá? Um argumento de defesa do atleta é que houve alguma intervenção, tá? Externa durante esse procedimento, favorecendo então a defesa do atleta. Como não é permitido filmar o passo a passo de um antidoping oficial, convidamos a atleta Jennifer Soares para a realização de um exame-teste. Ela é corredora e faz parte da Seleção Brasileira de Atletismo. Tivemos o apoio da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. Jennifer, a gente vai fazer agora o procedimento com a atleta sendo testada fora de competição, tá? É importante ressaltar que a Jennifer, ela é uma atleta que não está sob nenhuma suspeita, ela está fazendo aqui esse procedimento a convite do caminho de reportagem, e então nós vamos agora iniciar esse procedimento fora de competição. Depois de notificada, a atleta tem um tempo para beber água e tirar dúvidas. Eu queria saber quais são as substâncias que geralmente a gente toma todos os dias, como remédio para dor de cabeça, cólica, essas coisas. Quais são os remédios que... Não todos, né, mas... Quais são as substâncias proibidas, né? Então, a CBAT disponibiliza no site dela, da ANAD, tá? A listagem de todas as substâncias que são proibidas em competição e fora de competição. Em seguida, a atleta escolhe o kit exame, verifica a numeração e se tudo está lacrado corretamente. É ela também que manipula as garrafas e o copo coletor. Acompanhada pela oficial de controle, Jennifer vai ao banheiro coletar a urina. A última fase é passar a urina para as garrafas que vão para o laboratório, processo que também é feito pela atleta. Jennifer, essas garrafas aí, elas só são abertas no laboratório. Experimenta abrir essa garrafa agora para você ver que não abre, tá vendo? Então, se eu quiser depois abrir essa garrafa, eu não consigo. Essa tampa é especial para abrir só no laboratório, tá? Se fosse o caso de dar uma amostra positiva, você poderia requerer uma segunda análise, que aí seria feita, então, da sua garrafa B. Como esta foi apenas uma demonstração, o material coletado não será analisado. Todos passam por um treinamento duro, chuva, no sol, e outras pessoas se beneficiam através das substâncias que são proibidas. Então, o exame é uma coisa muito séria que todos deveriam sim fazer.
A análise do material coletado em competições oficiais e em coletas esporádicas pelas autoridades esportivas é feita neste laboratório da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É o único no Brasil credenciado pela WADA, a Agência Mundial Antidoping, para realizar exames desse tipo. Hoje em dia, a base do exame ainda é a análise da urina. A urina, obviamente, é um excreta do organismo, quer dizer, alguma coisa que o organismo está excretando, que contém todas as moléculas que entraram em contato com o indivíduo. De modo que se alguém tomou alguma substância que seja dopante, ela vai deixar um rastro na urina e é isso então que os procedimentos que nós temos no laboratório permitem detectar. Detectando um pouquinho que seja dessas substâncias, isso já é o suficiente para que o laboratório declare então um resultado analítico adverso, ou seja, a presença de uma substância proibida na urina do indivíduo. O rigor do laboratório é altíssimo. Se tu encontrares, por exemplo, se tu colocar numa piscina olímpica uma colherinha de chá de um produto, uma piscina de 50 por 25, e mexer a água e me der 2 centímetros, a gente vê o que tem naquela colherinha. É neste laboratório que serão realizados os exames antidoping durante a Copa do Mundo de 2014 e também nos Jogos Olímpicos de 2016. Até lá, o tamanho do laboratório será triplicado. Estão sendo investidos mais de 70 milhões de reais. Na Copa do Mundo, a expectativa é de que sejam feitos mais de 400 exames. Já na Olimpíada, serão mais de 7 mil exames. Para o caso da Copa do Mundo, isso é um pouco mais simples, a gente podia dizer, porque o número de amostras não é tão grande assim. De modo que o laboratório, de uma certa forma, pode absorver essas amostras dentro da sua rotina. No caso dos Jogos Olímpicos, o laboratório terá que crescer umas 10 vezes em relação à sua rotina normal, o que significa que o investimento para isso é enorme. O número de amostras que nós fazemos hoje, distribuídas em 52 semanas, terão que ser feitas em 2 semanas. E é isso que representa o crescimento pontual que o laboratório deverá ter por ocasião dos Jogos Olímpicos. O que eu vejo que me preocupa ainda em termos de Olimpíada talvez seja aquilo que se chama de situação Brasil. Quer dizer, nós vamos ter que ter mais flexibilidade que nós não temos no tráfico de substâncias como urina e sangue pelas nossas fronteiras. Nós vamos ter que ter mais flexibilidade, especialmente da Anvisa, para trazer mais reagentes para o laboratório, que normalmente são processos complicados e demorados. Mas vejo que já a Anvisa e o Ministério e a Rio 2016 se preocupam com isso, em preparar, se não nova legislação, pelo menos um certo parêntese para que nesse período a gente possa operar com mais facilidade. Além dos exames feitos em laboratório, existe também o chamado doping inteligente. Atletas considerados suspeitos são observados e investigados por especialistas. O caso mais recente de repercussão foi o do ciclista Lance Armstrong. Durante mais de uma década, ele foi considerado um herói. 7 vezes vencedor da Volta da França, a competição mais importante do ciclismo. Durante 13 anos, Armstrong negou o uso de substâncias proibidas e lutou contra as denúncias e resultados de exames. Mas no início do ano admitiu ter usado hormônios que aumentavam a capacidade e a resistência muscular. Armstrong foi banido do esporte e todos os títulos dele foram suspensos. Para a agência americana antidoping, Lance Armstrong era uma farsa. O antidoping antigo era um antidoping que a gente sorteava atletas, ou até indicava atletas, mas o antidoping moderno, quase que 30% ou 40% dele é baseado em inteligência, em operações como essa que foi alvo ciclista, que recentemente perdeu 7 anos de título. Essa é uma operação de inteligência, não houve nenhum exame positivo ali para o Lance Armstrong ser punido. Tudo foi feito através de declarações para a polícia, declarações para o Ministério Público, que foram sendo entrelaçadas e chegaram aonde chegaram. Não foi um atleta muito testado, mas estava dentro de um grande esquema, né, de
um grande esquema de doping com várias pessoas, vários profissionais envolvidos, né? Muito dinheiro envolvido. E esse é o grande problema do esporte hoje em dia, né? Tudo questão de cifras. E aí as pessoas se vendem por conta disso, né? Os valores deixam de ser não tão importantes, os valores esportivos, né? O espírito olímpico deixa de existir e passa a valer grana. O doping inteligente se baseia em informação. É que hoje em dia, se tu tomares o exemplo de Londres, por exemplo, havia uma polícia federal informando, havia uma alfândega informando, havia polícia informando, normal, havia informação mesmo dos outros atletas. Enfim, hoje, cada federação internacional e cada agência nacional de porte, ela tem um oficial de informação que coleta de várias fontes informações sobre doping. A Interpol, por exemplo, ela tem uma sede na França especificamente para antidoping, para investigação antidoping. E as informações que eles conseguem levantar, eles passam a todas as polícias federais. O doping inteligente ele é uma das únicas exceções da culpa objetiva prevista no Código. Ou seja, o tribunal ele tem que provar que você utilizou aquela substância, porque aquela substância não é encontrada no seu organismo. Então ele tem que utilizar de vários outros meios, e isso o Código permite, seja testemunhal, seja outro tipo de provas, indícios, para poder demonstrar para a Procuradoria, no caso aqui no Brasil, no nosso tribunal, de que sim, existem indícios fortes de que aquele atleta se valeu do uso de doping em determinada competição. Lá pelos anos 70, fazer antidoping, demorava cerca de 25 anos para eu ter uma forma de combater um doping. Então, o anabólico esteroide, que foi usado no pós-guerra, no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, só foi detectado em 76, em Montreal. Então, quase que tu tem aí 25 anos para fechar uma porta. Hoje em dia, em menos de 2 semanas, nós conseguimos bloquear qualquer tipo de doping que a gente encontra na área internacional. E uma coisa muito importante que a WADA fez há 2 anos atrás foi sair do mercado. Nós só pesquisávamos produtos que estavam no mercado como medicamentos. E os atletas sabedores disso, eles buscavam produtos de fora do mercado. Ou eles faziam um produto especial para se dopar, como fez o laboratório Balcom nos Estados Unidos, ou eles iam a uma indústria farmacêutica perguntar: vocês estão desenvolvendo algum produto? E por um indivíduo ou outro, por uma forma ilegal qualquer, eles retiravam aquela substância teste antes que ela fosse aprovada no mercado. Então nós não encontrávamos. Hoje nós ampliamos os nossos testes para tudo o que está no mercado e o que não está no mercado. As próprias empresas farmacêuticas cooperam com a WADA, informando e passando substâncias que eles estão desenvolvendo. Eu vou te dar um exemplo assim do que eu acho que falta no Brasil. Quando a gente consegue uma situação de doping, consegue verificar quem foi que forneceu a droga, dali em diante nós não podemos passar. Dali em diante nós temos que passar essa informação para a polícia ou para o Ministério Federal, Público Federal ou a quem de direito, para que eles possam investigar. Porque muito do que ocorre no doping é consequência do crime organizado. Não é uma coisa ocasional que um atleta se dopa, principalmente nesse nível. Existe um envolvimento da entourage do atleta, existe alguém que está passando a droga para aquele grupo, existe alguém que capta essa droga ou capta através de um hospital e tira desse hospital, rouba e vende para os atletas, ou então traz de contrabando pela alfândega, enfim, essas outras ramificações que são posteriores ao doping são fundamentais numa Olimpíada. E eu posso te dizer que em Londres, dos 8 casos positivos durante o jogo, 7 foram por informação. 7 a gente sabia já que ia dar o resultado que deu, porque toda a informação vinha em torno disso. Alguns atletas costumam dizer que o melhor doping é suar a camisa, ter uma vida regrada e com muita disciplina. As regras valem não só para os treinos, mas também para as atividades cotidianas, como a alimentação e o horário de dormir. Essa é a rotina severa da judoca Érica Miranda, atleta do Flamengo e da seleção brasileira, e
que participou da última Olimpíada em Londres. E a gente sempre fala, não dá, agora não dá, eu cheguei no meu limite. E quando você acha que você chegou, você não, dá mais um pouquinho, eu vou conseguir sim, mais um pouquinho. Então, assim, é puxado, mas a gente já está acostumado. Então, a gente tem um cronograma da semana, do que vai ser feito, do que você não pode fazer. Eu acho que eu nunca fiquei sem sentir dor nenhuma no corpo. Porque cada treino é uma lesão pequena. Então, assim, se você chegar para uma pessoa assim, que faça alto rendimento, você está 100%, não, ninguém vai falar, não estou 100%. Porque, geralmente, o atleta que tá nessa vida, ele só para quando é uma lesão grave. Que aí ele é obrigado a parar, porque ele tem que fazer uma cirurgia, ele tem que fazer uma recuperação para estar voltando. Mas essas pequenas lesões, que nem dedo, que nem joelho, que nem algumas coisas, isso você tem que aprender a conviver, porque não tem jeito. Um atleta de alto rendimento, ele tem que saber realmente lidar com a pressão. Pressão de quê? Porque os patrocinadores, eles querem resultado, né? Então, assim, realmente no momento que você está sendo cobrado por técnico, pela família e pelo patrocinador, quase te dando checkmate, ou você tem esse resultado, ou tudo. Então, assim, eu dependo disso. Realmente, a pessoa pode ir à loucura e fazer essas coisas de se doparem. Mas você pode perguntar para todas que caíram e que fizeram isso por pressão, jamais vão cometer o mesmo erro. E falam sempre, todos que eu já vi, né, caírem, sempre falam, gente, jamais essa atitude. Foi impensada, né? Toma um gancho aí de 2 anos, imagine 2 anos sem competir, né? Em alto rendimento, se você para 2 anos, como é que você vai chegar a 100% novamente? Então, assim, é quase que você está carimbando a sua aposentadoria. No café da manhã, é possível perceber que tudo é bem balanceado. Tem que ter muito foco, muita determinação, assim, e saber realmente o que você quer, né? Que é isso que vai te dar força para dormir menos meia hora, para você não ter vontade de comer uma churrascaria inteira, de você manter a sua dieta. Depois do café da manhã, a Érica parte para o primeiro compromisso, o treino físico. E nossa equipe vai estar o dia inteiro junto com a Érica, acompanhando esta dura rotina de treinos. Bolsa no ombro e passadas firmes em direção à sala de musculação. É aqui que Érica ganha massa muscular e rapidez nos movimentos. Pendurada no kimono preso ao equipamento, Érica resiste e o músculo do braço ganha força. Exercício também para as pernas e uma corridinha para manter o peso. Essas são as substâncias para Érica melhorar o rendimento físico. Todo mundo acha que a preparação física assim, é para ter um condicionamento, só para ter um condicionamento bom, mas é para ter um condicionamento também, mas também prevenir lesões, né? O judô é um esporte de muito contato. Então você está toda hora caindo, você está toda hora esbarrando ou tropeçando, ou acaba machucando o joelho, o ombro. E isso é bom para você dar aquela acordada, né? Que logo de manhã fazer uma atividade tão intensa. E para prevenir essas lesões e preparar a gente mesmo para a competição, para a rotina do dia a dia. Saindo daqui, né, correr para casa, almoçar, tomar um banho e aí dar uma descansadinha, porque aí à noite, aí sim é um treino mais forte, que é o treino de judô que exige mais. No tatame é hora da estratégia, de pensar no planejamento da luta, mentalizar os golpes e repetir dezenas de vezes o que vai ser feito nas competições. Só de olhar cansa. Vocês me acompanharam o dia todo, desde casa, saindo de manhãzinha. E hoje o último treino mais intenso. Então o corpo está exausto, pedindo descanso. Mas acabei o dia feliz. E agora dormir, descansar, que amanhã a rotina continua. No próximo bloco, você vai ver como funciona a justiça desportiva em casos de doping e depoimentos exclusivos de atletas que usaram substâncias proibidas e foram punidos. Uma vez que o atleta é flagrado em um exame antidoping, o caso passa a ser tratado pelo Superior Tribunal de Justiça da modalidade. O atleta é suspenso preventivamente e pode pedir a análise da contraprova. Ele precisa também apresentar uma defesa prévia. No caso do doping, o atleta ele apresenta uma defesa prévia explicando os motivos pelos quais aquela substância
foi flagrada no organismo dele, e de posse daquela defesa prévia é que a Procuradoria de Justiça Desportiva, que quem tem a opinião delicto, quer dizer, quem vai denunciar o atleta, ela avalia se é um caso de denúncia ou não, que em 99% dos casos o atleta é denunciado. Após a apresentação da denúncia, ele é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Caso condenado, pode ser suspenso por até 2 anos ou mesmo banido do esporte. Existe uma peculiaridade jurídica em casos de doping. No caso do doping, existe o que se chama de responsabilidade objetiva, que é exatamente o contrário do que prega o nosso direito brasileiro na maioria das vezes. Por exemplo, se eu ingresso com uma ação judicial contra você, estou lhe acusando de alguma coisa, eu que ingressei com a ação é quem tenho que provar que você praticou aquela conduta, que você está errado. No caso da responsabilidade objetiva, é exatamente o inverso. Sendo aquela substância flagrada no organismo daquele atleta, ele automaticamente é culpado. Quer dizer, não interessa investigar os motivos pelos quais aquela substância foi parar no organismo dele. Se ela está no organismo, ele tem que ser culpado. Então é aí ele que tem que provar por que aquela substância está ali e com isso tentar ser absolvido, que é muito difícil, é bem complicado, ou ao menos diminuir a pena, que ela vem de uma pena base de 2 anos. Ele pode ter desde uma suspensão branda até 2 anos, mas ele pode simplesmente ser advertido, dependendo da substância e das circunstâncias. Agora, na segunda vez que ele for punido, aí ele vai ser excluído do esporte. Aí é uma punição que afasta ele de qualquer atividade esportiva por uma organização que tenha vínculo com a UADA ou com o Comitê Olímpico Internacional. O doping é a infração mais grave na legislação esportiva. O doping é muito grave, porque ele fere o fair play desportivo, ele impede que aqueles competidores estejam competindo em condições de igualdade. As pessoas, principalmente os especialistas em doping, entendem que é uma fraude a competição, o uso de uma substância que possa levar uma vantagem desportiva. Além do que, todo atleta de alto nível, ele tem uma função, inclusive, social. Então, o entendimento das comissões antidopagem é de que aquele indivíduo, aquele atleta de alto rendimento, ele tem que ser um exemplo para a sociedade, com relação à sua saúde também, porque a maioria das infrações, a maioria das substâncias reguladas na listagem proibida antidopagem, elas são proibidas também com relação à sua saúde. Elas são drogas que fazem mal à saúde. Então, um atleta, ele está infringindo uma ética desportiva, está infringindo as regras da igualdade na competição e as regras da saúde de um modo geral. Um grupo de atletas da cidade de Presidente Prudente, no interior de São Paulo, conhece bem a rotina dos tribunais desportivos. A 600 quilômetros da capital, um município com pouco mais de 210 mil habitantes acabou se tornando a sede do maior escândalo de doping no atletismo brasileiro. Apesar das muitas vitórias e medalhas, o atletismo de Presidente Prudente sofreu um duro golpe em 2009. Atletas que representavam o Brasil em competições internacionais e treinavam aqui foram pegos no doping. Em 2009, os treinadores Jaime Neto e Inaldo Senna confessaram ter aplicado em 5 atletas da equipe de Presidente Prudente injeções da substância proibida eritropoietina, conhecida como EPO, um hormônio sintético que auxilia na capacidade aeróbica. O objetivo era acelerar a recuperação após os treinos. Foi feito o trabalho não para os caras bater recorde, mas pelo cansaço em si. Os atletas Jorge Célio, Bruno Linstenório, Josiane Tito, Lucimara Silvestre e Luciana França testaram positivo no exame antidoping. Encontramos Bruno e Lucimara na pista de Presidente Prudente. Personagens do principal caso de doping no atletismo brasileiro, eles aceitaram conversar com a nossa equipe. Os 2 atletas afirmaram que não sabiam que estavam usando substâncias proibidas e que o erro deles foi confiar nos treinadores.
Eu aconselho a não tomar nada que você não conheça. Se você não conhece, procura ver a composição, vai na confederação, no site, geralmente tem falando das substâncias que podem, as que não podem, né? E se realmente alguém te oferecer alguma coisa, falar que não confiar. Os atletas envolvidos foram suspensos em 2010 por 2 anos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É devastador, né? Você certamente vai perder todos os seus patrocinadores, muitas pessoas vão virar as costas para você, você vai ter seu nome manchado, né? Você vai ter sua carreira interrompida por 2 anos, então não é fácil, né? Por mais que você passe o tempo, mas você olha para trás, fica uma coisa chata, quem passou por isso sabe, né? Então como falei, tentar prestar atenção para não cair nessas ciladas, né? Ficar sempre atento, porque realmente não é bom, não é bacana, né? A gente tem que ser a favor do esporte limpo, sem droga, né? Eu luto por isso, para que isso sempre aconteça. Quando eu fiquei parada no doping, eu tinha bastante amigos. Quando eu fui pegando o doping, a maioria viraram todas as costas para mim. E depois que eu voltei, eu pude ver quem são meus amigos de verdade. Quando eu fiquei parada também, eu pude ver quem são os meus amigos de verdade, quem são os falsos amigos. E aprender a não confiar nas pessoas. E saber que todas as coisas injetáveis no seu corpo não são realmente, certas. Depois de cumprir a suspensão, os atletas voltaram a competir. Bruno e Lucimara pagaram pelo erro, venceram a desconfiança e se superaram. Na Olimpíada de Londres, no ano passado, lá estavam eles, representando o Brasil. Quando eu voltei, para mim foi um tapa na cara de todos que falaram que a Lucimara não ia voltar mais, que a estrelinha tinha pagado, que para ela fazer resultado ela sempre precisou tomar alguma coisa. Então, o Pan-Americano, a minha medalha de ouro foi um tapa na cara para todos. Foi uma volta por cima com classe, né? Porque eu voltei e bati meu recorde sul-americano no Pan-Americano. Depois, um ano depois, eu voltei fazendo 5 vezes acima de 6 mil no heptatlo. Acho que quando você quer, você consegue. Ainda como se fosse um desafio. As pessoas falam que você não vai conseguir e você vai lá e mostra para todo mundo que você pode, que você é capaz. André Domingos é cria da pista de Presidente Prudente. Ele fazia parte da equipe que ganhou medalha de prata no revezamento 4x100 nos Jogos Olímpicos de Sydney. Atualmente, ele orienta a carreira de Bruno e Lucimara, uma espécie de observador, pai, conselheiro. Eu acho que após o doping que o Bruno e a Lucimara passaram, que foi assim devastador na vida deles, isso deu uma base muito forte, muito grande para eles, um amadurecimento muito grande. Eles amadureceram muito com esses 2 anos que eles ficaram afastados, por conta do doping involuntário. Então eu acredito que eles amadureceram, eles criaram uma expectativa muito boa, ficaram homens e mulheres, competem hoje de igual para igual, e eu não tenho sombra de dúvidas que o Bruno e a Lucimara vão fazer grandes marcas e grandes resultados já para esse ano no Campeonato Mundial e para os Jogos Olímpicos, sem dúvida alguma. Vão chegar muito bem competindo de igual para igual. Eles conseguiram manter a tranquilidade e a consciência de que eles não fizeram isso propositalmente. Foi uma coisa que aconteceu na vida deles, devastou, e que voltaram que nem, em grossas palavras, voltaram um canhão, voltaram os leões, deram a volta por cima, voltaram competindo muito melhor do que quando foram punidos, na época que foram punidos, fizeram resultados extraordinários. De olho na Olimpíada no Rio, Bruno e Lucimara sonham em enterrar de vez a história do doping e selar a volta por cima com uma medalha olímpica em terras brasileiras. Já fui para 2 Olimpíadas, em 2008 fomos quartos no revezamento, quase trouxemos um bronze. Em 2012 a gente não foi bem, não passamos nem para a final. Em 2016 eu acredito que seja a minha última Olimpíada, né, em condições, né, no auge da forma física. O meu grande sonho é uma medalha olímpica, né? Não importa se é bronze, prata ou ouro, é uma medalha olímpica. Eu já começo a retornar o heptatlo agora para 2014, 2015 eu defender meu título e 2016 eu chegar em boa forma para mim tentar brigar por uma medalha nas Olimpíadas de 2016, que é a minha última Olimpíada. O Bruno Lins foi para a final do Campeonato Mundial, foi 6º numa final. A Lucimara, campeã brasileira, campeã sul-americana, campeã pan-americana e recordista sul-americana. Então eu acho que foi uma prova
de que eles não precisam de nada para se sobressair, deram a volta por cima e agora acho que é só festa, é dar continuidade nos treinamentos e quem sabe aí em 2016 no Rio de Janeiro a gente aí trazer um pedacinho lá do doce, que só tem 3 pedacinhos, né? Medalha de ouro, prata e bronze. Quem sabe os nossos grandes atletas não consigam subir e trazer um pedacinho e dividir aí com o Brasil.